Oi, eu sou a Thaís Maciel, sou mamãe e jornalista. Tô aqui de novo pra gente conversar sobre o que a gente precisa pensar para não desistir dos nossos sonhos. Esse vídeo é sobre formas de persistir naquilo que você acredita desde que essa coisa tenha a ver com o seu propósito. Primeira coisa que eu gostaria de falar pra vocês é que sonho, ele é uma chama no coração que não vem à toa. Um fator importante para que esse sonho aconteça é vibrar na mesma sintonia que ele. Aí entra aquela parte da lei da atração que é muito mal interpretada, inclusive foi mal interpretada por mim por muito tempo. Eu já pratiquei a lei da atração de uma forma completamente equivocada, mas o fato de sentir quase que palpavelmente aquilo que você sonha é o maior passo que você pode dar para alcançar de fato. E se sentir merecedor e saber receber aquela energia, aquela vibração daquele sonho, é o primeiro passo para sua perspectiva virar para as oportunidades que vão aparecer. Na verdade, as oportunidades elas sempre estão aqui. O que muda é o nosso olhar sobre elas. A nossa vibração vai canalizar e vai fazer com que a gente enxergue a perspectiva que deve ser, a perspectiva que já condiz com o que nós estamos buscando. Se você estivesse no topo da montanha, sentir da mesma forma em outros momentos da vida, nos momentos da caminhada. Um exemplo claro pra mim dessa situação é que eu não consigo receber elogio. É muito difícil quando o Pedro chega pra mim e fala: nossa, amor, você é tão linda, você é a coisa mais linda do mundo. Eu falo assim: ah, nem sou nada. Ou então, quem me dera. Quando alguém fala, me elogia, eu falo assim: Thaís, gosto tanto da forma como você fala. E aí eu vou lá e falo assim: ah, que isso, nem é assim não. É difícil receber nossos talentos, é difícil receber o que é nosso. Então quem dirá o que nós sonhamos? É muito difícil receber. E a partir do momento que a gente consegue virar essa chavinha do merecimento, do pertencimento e trazer para si, mereço sim, aceito sim, a gente vai entrar naquela vibração que a gente busca, mesmo não estando lá ainda, porque a gente está no caminho para que ela aconteça e a gente acredita tanto que é possível, é tão palpável, aquilo tá na minha frente, eu tô buscando. Então sintonizar, sabe? Não é fácil, é um trabalho diário sintonizar na energia do que você busca. E receber o nosso maior sonho é tão difícil e é que não estamos preparados, que a gente não tá pronto ainda, que tem que acontecer outras coisas. Nossa, eu preciso amadurecer um pouco ainda pra estar recebendo isso, ou isso, aquilo. Sempre criamos crenças limitantes que nos impedem de nos sentir merecedores. E é justamente por isso que o sonho ainda não aconteceu, ou não começou ainda, pelo menos caminhar para que aconteça. Porque sempre achamos que nós precisamos passar por mais aprendizados antes de receber aquilo que é o nosso sonho. E isso não deixa de ser verdade. Tão verdade que quando na hora que a gente aceita e a gente se reconhece pronto, a gente realmente recebe de forma plena. Então a virada de chave está em receber a sintonia verdadeira daquilo que você busca. Assim, eu gostaria de falar que isso é uma crença ou que isso tem a ver com misticismo. O carro dos meus pais pegou fogo, eu perdi total, a seguradora teve que reembolsar meus pais. E aí a gente começou a procurar novos carros pra comprar e tal. Minha mãe falou um certo carro lá. Eu falei assim: gente, parece que eu nunca vi esse carro na rua, na vida, não tô conseguindo identificar. Até que, a partir do momento que eu saí pra buscar minha filha na escolinha, simplesmente eu destampei a ver esse carro, comecei a chover esse carro na minha frente. Falei: como que pode ter tanto carro desse, sendo que antes eu nunca tinha percebido? Exatamente, ele estava fora da minha perspectiva. Esse carro não era atraído pela minha visão, porque eu não tinha interesse nele. Esse é um caso comum, deve acontecer com a maioria das pessoas que estão querendo comprar um carro. Assim, do nada você começa a ver só aquele carro na rua. Isso tem muito a ver com a lei das sintonias vibracionais, porque a oportunidade de transcender e a mesmice estão paralelas. Você pode se cegar para uma e continuar na outra, até que você se segue para essa e entre em vibração e consiga perceber essa. Nosso olhar vai ser atraído por aquilo e as oportunidades vão surgir, porque nada na vida é mágica. Não é porque eu falo assim: ah, eu quero uma televisão agora, e aí ela vai e aparece. Se eu começar a mentalizar, se eu colocar ela na minha parede, visualizar ela todo dia e falar televisão, televisão aparece. A vida são sobre conquistas. As leis da natureza são maravilhosamente perfeitas. Nada acontece sem processos. A gente tem que saber e ter a consciência que o nosso olhar pode ser direcionado para as oportunidades e para os caminhos que a
gente busca. Eu já fui muito brigada com a lei da atração, porque eu queria passar em medicina e eu ficava mentalizando isso no cursinho o tempo todo. Ai, meu Deus, eu quero passar em medicina. E eu mentalizava, e a cada prova que eu fazia, nada. Eu era tão doida nessa época do cursinho, mas doida de verdade, de pedra, que eu tentava ficar fazendo viagem astral. Viagem astral é quando a gente dorme, entra no estado REM do sono, que é um estado muito pesado, e a gente consegue projetar o nosso espírito para fora do corpo. Eu já tive experiências assim, espontaneamente, consegui ver o meu corpo, consegui ver situações mesmo estando dormindo e paralisada. A gente fica paralisado, nosso corpo não se mexe, mas ao mesmo tempo a gente não tá dormindo de verdade, tanto é que a gente acorda com lembranças assim, claras, nítidas. E eu tentava repetir esse processo de projeção astral para poder tentar viajar até o lugar onde estaria fazendo a prova, por exemplo, do Enem, para eu saber quais eram as questões e eu conseguir acertar tudo na prova e passar em medicina. Eu tentava ficar fazendo isso todos os dias, mas assim, nenhum dia eu consegui fazer nada perto disso. Inclusive, tive uma experiência muito assim, tipo, calma lá, fica na sua aí, que você tá viajando na maionese nessa questão espiritual, e não é brincadeira, isso é uma coisa que a gente tem que trazer respeito em todos os aspectos. Mas hoje, com mais maturidade, eu consigo analisar todos os motivos que fizeram com que desse errado. E o primeiro motivo é que eu não estava alinhado totalmente com o meu propósito. Eu não tava. Aquele curso era o único que eu conseguia me encontrar auxiliando as pessoas. E isso, pra mim, era o propósito maior, o auxílio. De forma alguma eu deveria me restringir a um único curso para auxiliar as outras pessoas. E depois de muita autorreflexão, autoconhecimento, eu aceitei que eu era uma pessoa completamente de humanas. E eu amava comunicação e me comunicava mal, inclusive, há algum tempo atrás. Foi que então meu pai deu a ideia de eu fazer jornalismo e comunicação e eu me encontrei e aprimorei ainda mais para conseguir levar clareza e esclarecimento para as pessoas com o que eu acreditava, com as informações benéficas que eu traria. Tudo na vida tem um motivo, mas talvez caminhos diferentes. Então, o meu sonho maior estava ainda em auxiliar de alguma forma. A maioria dos trabalhos auxiliam as outras pessoas. As prestações de serviço são isso, né? Quem estiver aqui comigo buscando algum tipo de informação, espero que saia do meu canal um pouquinho melhor do que entrou. Sinto que eu tô bem coerente com o que eu acredito. Eu queria que o meio justificasse o fim, mas a verdade é que eu só tenho que confiar no fim, vibrar com aquele sentimento maior, e a vida vai me trazer os contextos que eu preciso passar. Então aceita o que é necessário para você em busca do seu propósito maior. E o outro motivo por não ter dado certo em relação à medicina foi porque eu não persisti. A persistência, ela é uma coisa assim tão séria. Todas as meninas, minhas amigas do cursinho, das mais inteligentes, as que tinham mais dificuldade em todas as matérias, que só tiravam notas ruins nos simulados que a gente fazia, todas estão em cursos de medicina atualmente, porque elas persistiram. Umas demoraram 2 anos, outras 3, outras 4, outras 5, gente, até 6 anos. Tiveram amigas minhas que em algum momento passaram. Então a persistência traz sim o que você busca, quase que 100% das vezes. Gostaria de bater muito na tecla, é que falhas devem ser o seu maior incentivo, porque além da vivência que ela proporciona, também é uma excelente estatística do que não fazer de novo. Gente, o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, eu sei que essa história é muito batida, mas ele tentou mais de 1000 vezes. Várias dessas tentativas deram certo, mas não duravam por muito tempo, até que ele tentou fazer com o material que a gente conhece atualmente como tungstênio. Nem sei quanto tempo dura uma lâmpada incandescente, porque antigamente elas duravam mais, aí depois agora elas duram um pouquinho e queimam, mas isso é obsolescência programada, né? Ele fez uma lâmpada simplesmente acender com algodão carbonizado. E também, quanto mais rápido a gente errar, mais rápido a gente consegue ajustar aquele erro, desde que tenhamos agido para buscar aquilo que a gente quer. Nós só evoluímos com as vivências. Então, antes de experimentar toda aquela vivência, não tem como ser perfeito. Então, não cobre perfeição no seu início, nem no meio e nem no seu fim, porque não existe fim. Só existe transformações de acordo com o seu estado de maturidade, com o seu estado emocional. Vocês já repararam que grandes artistas geniais, a maioria das vezes, tiveram pouquíssimos álbuns extraordinários. Por quê?
Foi o momento mais sincero da trajetória deles. Não era o auge do sucesso, não era quando eles estavam lá no topo. Um exemplo aqui do Brasil, os Racionais MCs. Eles tiveram vários álbuns bons, mas os primeiros foram os álbuns extraordinários, as vivências mais profundas. Em algum momento nós somos extraordinários. Quando a gente se julga demais, imperfeitos demais, é uma covardia com a nossa coragem. Porque a coragem que fez com que a gente agisse, a gente deve se analisar pra gente seguir melhor. Claro, sempre a gente tem que estar se podando, se analisando. Mas não se julgar, se deixar pra baixo de uma forma que não constrói. Comemorar as pequenas vitórias. É muito difícil também porque a gente fica ansioso em alcançar os nossos objetivos, né? Mas a gente precisa entender que a caminhada é o mais importante. Então não tem por que não ser feliz agora. E os nossos objetivos finais são só uma parte do que há de bom na vida. A nossa perspectiva do topo só será clara daquela forma, porque a gente vai ter entendido o valor da caminhada. Esse momento aí que você está vivendo, que é a única coisa que existe de fato. Esse momento agora vai te fazer chegar lá, desde que você aceite ele da forma como ele é. E mude ao decorrer daquela constante maravilhosa que é o tempo. Por exemplo, agora eu tô valorizando muito que eu tô sendo assídua na academia e na minha alimentação saudável. Isso me deixa muito em paz. E também ver cada um de vocês chegando aqui no meu canal de lugares diferentes e comentando coisas tão incríveis nos meus vídeos. Eu sei que eu não tenho muitos inscritos e nem muitas curtidas, não tenho tanto alcance. O alcance que eu já tenho já me deixa extremamente grata, porque de alguma forma eu sinto que eu tô auxiliando cada um de vocês. Isso é uma grande glória pra mim. Isso só me mostra que eu tô no caminho mais coerente possível com o meu propósito. Outra coisa que vai ajudar muito para que você persista e alcance seus sonhos, por incrível que pareça, é a flexibilidade. A flexibilidade é uma linha tênue para procrastinação e para o atraso das coisas da vida. Tô falando sobre ser flexível quando muito necessário e não todas as vezes. Por exemplo, se acontecer de mudar algum plano ou alguma coisa acontecer de forma diferente, tá tudo bem. Não ser 100% rígido consigo mesmo, porque isso causa muita frustração. Frustrações constantes, assim. A vida é uma constante, é o tempo se manifestando em cada instante. É incrível como tudo pode mudar, nos surpreender, inclusive. O caminho da persistência é sustentado a longo prazo por causa da flexibilidade. Se não existir flexibilidade, é muito fácil de desistir, porque a gente achou mais fácil desistir do que achar um caminhozinho alternativo, sabe? Porque a gente não se permitiu fazer um contornozinho assim na estrada. Momentos de pausa e de descanso devem fazer parte de qualquer rotina. Lembra dos filósofos da Grécia Antiga? Eles sempre falavam sobre o ócio criativo. E eu não tô falando pra gente viver de ócio, até porque naquela época eles tinham escravos que faziam todo o resto pra eles, paralelamente a todos os insights intelectuais que eles tinham. Veste aquele pijama super velho, mas é o que você mais se sente confortável, à vontade, mesmo ele sendo feio, rasgado, e acolher no seu aconchego, se respeitar, sabe? É muito importante também. E agora, pra finalizar, frase que faz muito sentido pra mim: há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. É do Henry Ford essa frase. Então, se você tem um sonho que é coerente com o seu propósito, lembra que você não precisa e nem deve se firmar em motivação, e sim no que precisa ser feito, porque isso é existencial pra você. Só você sabe da importância do seu sonho para o mundo, para as pessoas ao seu redor, para você mesmo. Então lembra que persistir é a chave para conseguir qualquer coisa que seja. Se abra para receber o que já é seu. O que tiver que ser, será seu, tá escrito nas estrelas. Já dizia Racionais MCs. Lembra que Deus não te dá um sonho sem a capacidade e a total possibilidade de conseguir. E mudar de ideia é diferente de desistir de um sonho. Persiste no que te faz sentir a chama ardente da vida, sabe? Aquela energia vital de ação. E tá tudo bem deixar embora, deixar pra trás tudo que não te agrega e o que não representa de fato quem você é. A gente é flexível, a gente é mutável, tudo na vida muda, nossas perspectivas. Então, se você tem novas ideias, novos projetos, deixa que dissolva tudo que não te ajudar a ir pra frente.
solte a bagagem pra ficar mais leve. Ficando leve, vai subir mais alto. Muito obrigada se você ficou até aqui. Se inscreve no canal se você quiser continuar tendo essa troca legal de conversa, de conhecimentos, ideias. Espero você no próximo vídeo. Beijinho, até mais!